Inteligência Portuária. Apoio T2S, software para o setor portuário. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Inteligência Portuária, aqui na sua TV Tati Band Litoral. Recebendo nesta semana o professor Adilson Luiz Gonçalves, um especialista em portos, professor, pesquisador, também um profissional de carreira da Prefeitura de Santos, também atuando fortemente nessa área do Complexo Portuário Santista. Seja bem-vindo, professor, em nome da TV Tati Band Litoral, enfim, em nome da nossa equipe. Obrigado pela presença. Bom, Marcelino, é um prazer estar aqui com você, com o seu público qualificado, e vamos tocar num assunto bastante importante, pelo menos na minha opinião, que é a questão do Porto Indústria próximo ao Porto de Santos. Legal, esse fator, né, esse tema que é sempre muito latente, a relação Porto-Cidade, a relação Porto-Indústria, enfim, existem alguns mitos, algumas verdades em cima disso tudo, e eu acho que toda a cidade portuária no Brasil tem realmente, né, essa harmonia que pode ser positiva, pode se tornar algo negativo, enfim, mas temos caminhos a seguir e projetos que possam tornar isso sustentável e cada vez uma interface amigável na questão da economia, da produtividade e da geração de empregos. Mas, professora, palavra professor não é por acaso, né? A longa carreira universitária, mas também a parte do município, né? Da parte da municipalização do porto, da atuação da prefeitura enquanto um dos órgãos, um dos atores nessa área. Fala um pouquinho da carreira do Adilson aí, pegando um pouco da academia e do poder público. Bom, vamos lá. Eu sou engenheiro da Prefeitura de Santos, engenheiro concursado, e desde 2010 eu atuo na Secretaria de Assuntos Portuários e Projetos Especiais, onde a gente lida diretamente com a questão da relação à Porto-Cidade. Em termos acadêmicos, eu sou professor e pesquisador da Universidade de Santa Cecília, onde eu atuo no Núcleo de Estudos Portuários, Marítimos e Territoriais, e também sou coordenador do Núcleo Avançado da Associação para a Colaboração entre Portos e Cidades, com sede na Itália, que congrega várias cidades e vários especialistas do mundo que tratam dessa questão. Também sou ex-conferente de carga e descarga e atuo atualmente também como conselheiro do Conselho Técnico da Fundação Centro de Excelência Portuária de Santos. Legal, professor. Vamos pegar um gancho antes da gente falar dessa relação Porto-Indústria, da questão da pesquisa da universidade e da chegada desse conhecimento, desse capital humano, intelectual, ao mercado de trabalho, né? Levando em conta não só a autoridade portuária, mas como a iniciativa privada, que acaba, na verdade, gerando os empregos nos portos brasileiros, né? Até pelo advento da Lei de Modernização dos Portos, enfim, hoje, pelos investimentos estrangeiros, cada vez mais a autoridade portuária passa a ser um síndico desse condomínio, né? E a geradora de empregos passa a ser a iniciativa privada. Como é que o professor vê esse link hoje? Da mão de obra, da universidade, da pesquisa e do emprego na prática? Vamos lá. O Porto de Santos é o principal gerador de empregos, tanto diretos e indiretos, na região metropolitana da Baixada Santista. Em termos de pesquisa, dentro do nosso núcleo, por exemplo, na Universidade de Santa Cecília, a gente trabalha com todos os temas que aparecem, por exemplo, na prefeitura a gente lida com empresários, lida com o poder público e sempre surgem alguns temas que são temas necessários para serem desenvolvidos. O que a gente faz? Coloca como tema para a elaboração de trabalhos de conclusão de curso. Então a gente já vem fazendo isso há bastante tempo, sempre tem apresentado trabalhos bastante interessantes, inclusive alguns até apresentados em seminários nacionais e internacionais. E essa questão da ligação Porto-Cidade ela é fundamental. Se a gente parar para pensar, por exemplo, a própria autoridade portuária ela faz recorrentemente uso de estudos feitos pela Universidade de São Paulo. Também existe a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é bastante especializada na área portuária, e vários estudos estão sendo feitos relativos ao porto, e a gente gostaria que realmente esses estudos fossem implementados. E tivemos uma boa notícia recente, que a autoridade portuária ela pretende fomentar ainda mais o desenvolvimento de pesquisa. E também é importante ressaltar a existência da Fundação Centro de Excelência Portuária, que tem exatamente essa função de criar, treinar, requalificar mão de obra para o mercado. Nós estamos agora indo para a 4ª edição do curso de Fundamentos de Logística, que atinge é um curso feito remotamente, atinge vários estados brasileiros, vários portos brasileiros e tem tido um belíssimo retorno da parte de todos que participam. Então, essa questão ela tende a se aproximar cada vez mais, a exemplo do que já ocorre em outros países do mundo, onde existe uma relação muito próxima entre a universidade e os portos. Professor, muito importante essa sua explicação. Obviamente, para que a academia consiga pesquisar cada vez melhor cada característica portuária e regional, precisa saber a característica das cargas e os tipos de cargas são exportadas por cada complexo portuário, né? Especificamente de Santos.
Quais são as cargas e os tipos exportados por aqui? Bom, nós temos uma parte de cargas a granel, inclui-se granel sólido e granel líquido. Temos as cargas gerais, que a principal são os containers, tá? E temos as cargas de projeto, são aquelas cargas geralmente grandes transformadores, pás eólicas, etc. e tal. O Porto de Santos é um porto multipropósito, ele opera todo tipo de carga, mas ainda somos majoritariamente exportadores e importadores de granéis, tá? Que são cargas de baixo valor agregado, muito sujeitas à variação de mercado internacional. Chamadas commodities, né? Exatamente. Daí é que é a importância de a gente tentar trazer para próximo do porto cargas de maior valor agregado, preferencialmente produzidas localmente, para não ter a questão do custo Brasil. Você tem que produzir e depois trazer por estradas com restrições geométricas de viadutos, etc. e tal, horários de tráfego em estradas, e eliminando esse tipo de interferência no custo operacional, tornando os produtos mais competitivos. E também gerando empregos, porque produtos de alta tecnologia vão absorver essa mão de obra também que é formada pelas universidades locais. Acaba sendo também uma indústria limpa, que polui menos, né? Como, né, assim... o alto valor agregado não necessariamente está relacionado com a indústria poluente. Pode ou não estar relacionado, por mais que seus poluentes sejam tratados. Mas quando a gente fala em porto indústria, pensa-se em equipamentos de baixo processamento, é isso? E em rápida fabricação? Eu vou citar para você o caso do porto belga de Zeebrugge. Eles já trabalham com customização de veículos. Então, eles recebem um veículo básico e fazem a customização dependendo do país para onde está sendo exportado aquele produto. Isso é uma indústria de baixo impacto ambiental. Então, a ideia que as pessoas têm é que, geralmente, a indústria é aquele negócio de chaminé soltando fumaça. Mudou muito isso. O antigo Vale da Morte de Cubatão, Exatamente. né? Exatamente. Aliás, a gente tem como base, todo mundo fala, mas nós já temos indústria na região metropolitana da Baixada Santista, mas é basicamente indústria primária, indústria de transformação. E aí tem realmente aquele problema que gerou toda aquela polêmica nos anos 70, 80, em Cubatão, que exigiu um grande esforço do governo do estado para tentar fazer uma recuperação local. Então, só para a gente fechar essa pergunta, então necessariamente o Porto Indústria traria esse tipo de prejuízo. Na verdade, é uma indústria de transformação rápida e de exportação ligeira, né? O que se espera é alto valor agregado, alta tecnologia e baixo impacto ambiental. Isso é possível de ser feito, nós já temos plantas industriais no exterior, no interior do estado, que poderiam estar próximas ao porto, reduzindo custos tanto de produção quanto custos de frete, e elas geram esse tipo de produto com baixo impacto ambiental. Então, precisa também criar um pouco essa mística, essa pecha que se tem com relação à produção industrial de ser sempre poluente, tá? Aliás, poluição você tem em qualquer atividade humana, tá? Então, o que se tem que fazer é mitigar o máximo possível esse tipo de poluição. E adotar boas práticas, né? Exatamente. Agora, professor, eu sei que a gente falando do grande ABCD Paulista também, que é um polo industrial considerável, foi e sempre será, né? Acho que uma das molas da economia brasileira, ele está próximo do Porto de Santos, é óbvio. Mas quando a gente fala em porto e indústria na região, o que não só a autoridade portuária, o professor que tem um trânsito forte também com os outros entes, que formam até o Conselho de Autoridade Portuária, esses outros fóruns que acabam discutindo o Porto de Santos, mas o que a Prefeitura tem pensando em zoneamento? Se a gente fosse adotar áreas para concessão de Porto Indústria, a área continental com seus 200 km², se eu não estou enganado, seria uma opção, enfim, os municípios vizinhos, Praia Grande, São Vicente, enfim. Qual seria o plano municipal nesse sentido? Pra você ter uma ideia, Marcelino, o Porto de Santos hoje ele tem uma área aproximada de 8 km². A área continental de Santos propicia mais ou menos 6 km² de áreas que já estão inclusive previstas na legislação municipal de uso e ocupação de solo. Zona portuária, retroportuária e outras zonas que existem lá, que admitem atividades portuárias, retroportuárias, logísticas e industriais de baixo impacto ambiental. Isso previsto pela legislação municipal já. E deve ser revista agora e a perspectiva é que essa questão seja melhorada ainda para favorecer, sempre com viés de sustentabilidade, porque às vezes o pessoal fica pensando, é uma área que hoje está inexplorada, tal, não sei o quê, mas a ideia é que se faça uma exploração racional, sustentável, tá? E o que é o principal disso tudo, que está dentro do conceito moderno de sustentabilidade, que é o equilíbrio entre o econômico, ambiental e social? Nós temos que gerar empregos, porque toda essa parte de tecnologia que está acontecendo no Porto 4.0 vai gerar uma nova leva de redução de postos de trabalho e requalificação desses postos remanescentes.
Então, a gente precisa definir também para onde vai essa mão de obra que, eventualmente, venha a ser descontinuada no porto, atividades que não existam mais, tá? E aí, o importante é que a gente prepare essa mão de obra para outras atividades, e a atividade industrial é uma atividade que representa uma nova economia, novos empregos, novos tributos, tá? Então, essa é a importância de você trabalhar em cima dessa questão da adaptação do porto à questão da parte industrial, do porto indústria. Obviamente, no segundo bloco, a gente vai mais a fundo nessa questão do porto indústria. Nossa produção também está colocando alguns mapas de zoneamento que o professor nos forneceu, enfim, algumas imagens importantes. Mas antes de virar a chave 100% para o porto indústria, quando a gente fala na relação porto-cidade, a gente está falando aqui na área insular, que é uma área com pouco mais de 30 km², uma área muito densa, enfim. E a gente tem esse conflito do porto com o morador, né, com a área urbana da cidade. Quando a gente se imagina numa porto-indústria ocupando uma área ambiental, que é uma área mais próxima da Mata Atlântica, pode ser que surja o conflito, em vez de ser o porto-cidade, o porto-meio ambiente, com as entidades, as ONGs ambientais, enfim, os órgãos que também acompanham isso, que é o Ministério Público do Meio Ambiente e etc. Né? Como é que busca um equilíbrio, professor, tanto no porto-cidade como no porto-meio ambiente, uma interface amigável, esse poder de convencimento onde a indústria hoje é limpa, a tecnologia é avançada e as relações precisam caminhar pela qualificação e ampliação dos postos de trabalho, já que a tecnologia tem uma tendência em diminuir as posições mais braçais, né? Essa pergunta o professor vai responder no segundo bloco, a gente vai fazer um intervalo rápido. O programa Inteligência Portuária volta já aqui na sua TV Tati, Band Litoral. Voltamos com a Inteligência Portuária desta semana, recebendo o professor Adilson Luiz Gonçalves, especialista em portos, funcionário de carreira da Prefeitura de Santos, muito orgulho, né? Anos e anos se dedicando a tantas áreas do município e também um pesquisador e professor universitário na Unisanta. Professor, terminando aquela pergunta que eu fiz no primeiro bloco, essa interface que deve ser amigável, porto-cidade, porto-indústria, porto-meio ambiente, como é que é a receita do bolo para isso dar certo? Bom, é uma receita que é trabalhada em todos os portos do mundo. Nós já tivemos bons e não tão bons momentos na relação porto-cidade. Hoje nós vivemos um momento bastante interessante, um momento de diálogo, de troca de informações. O grande desafio na relação porto-cidade, eu acho que aí é que talvez seja um passo que a gente possa tentar atingir, é ter uma maior participação da cidade no planejamento portuário e até na gestão portuária. Mesmo que seja uma entidade federal ou privatizada, que haja essa participação. Por quê? Porque a gente precisa não apenas solucionar os conflitos existentes hoje nessa relação, com relação ao sistema viário, a questão de emissão de material particulado que afeta os bairros residenciais, como também evitar que novos conflitos aconteçam. Por conta disso, até que eu faço parte dessa Associação para a Colaboração entre Portos e Cidades, da rede, que inclusive amanhã, 2 e 4 de dezembro, vai ter um evento em que a gente vai participar também desse evento, discutindo a relação porto-cidade no mundo, e não apenas localmente. Então, a grande importância está no diálogo, na participação conjunta em processos, na solução conjunta de problemas e no planejamento futuro. Também de nada adianta o porto ter uma expectativa de expansão de uma determinada área se ela não estiver de acordo com a legislação de usurpação de solo do município. Então, o diálogo é a parte mais importante. Nós já temos um grande avanço, por exemplo, para ser registrado nesse momento, que é o fato da Prefeitura hoje ser membro do Conselho de Administração da Autoridade Portuária. Eu fui indicado como membro da Prefeitura e participo do CONSAD da Autoridade Portuária. Então, o grande segredo está no diálogo, e eu posso até citar que tem um exemplo internacional da European Seaport Organization, que tem um decálogo que fala como deve ser a presença do porto, como é que deve ser a visualização do porto em relação à cidade, que inclui toda a parte de formação, indicação de quais são as atividades necessárias, os estudos em termos de formação universitária, formação técnica para profissionais que vão trabalhar no porto, e também a questão de imagem, de fazer com que o público entenda o porto como sendo uma parte da cidade, e não como sendo alguma coisa separada que só gera problema. E a gente já teve vários exemplos aí de iniciativas de tecnologia que mitigaram esses problemas de emissão de material particulado, como o caso da Ponta da Praia, por exemplo. Tá? Então, uma melhoria significante, foi, né? Bastante grande, tá? Foi um processo que foi feito, que houve uma redução, a gente pode dizer algo percentualmente, em torno de 70% dos problemas existentes foram mitigados.
Então, é muito importante realmente essa questão do diálogo entre porto e cidade, envolvendo, logicamente, comunidade. Fazendo aqui um comparativo, eu me recordei agora de um grande debate que também existe na cidade de São Paulo, a capital do estado, enfim, que é a respeito do aeroporto de Congonhas, né? O aeroporto já lá estava e o bairro, a cidade cresceu no entorno, né? A gente pode entender que o Porto de Santos é meio parecido, né? Um porto tão antigo, né? Que acabou desenvolvendo a economia brasileira a partir do momento da história até hoje, e a cidade acabou crescendo no entorno, pelo menos nessa área insular, né? Sim. Fica aquela brincadeira, né, professor? Quem chegou primeiro, o porto ou a cidade, né? Na verdade, não é só uma questão de quem chegou primeiro. Teoricamente, quem chegou primeiro foi o porto. Em 1543, ele foi tirado da Ponta da Pá e trazido para a área central, onde depois, em 1888, foi feita uma legislação específica, ainda na época do Império. Em 1890 foi firmado lá o contrato que depois passou a se chamar Companhia Docas de Santos. Em 1892 foram criados os primeiros métodos de cais do Porto Organizado de Santos, que foi o primeiro porto organizado do Brasil, que, aliás, já nasceu privatizado. Era uma concessão federal, mas era operado por uma empresa privada. Já era um empreendimento privado, né? E numa época que a população de Santos devia ser o quê? 15, 25 mil habitantes. E, logicamente, a atividade econômica ela atrai a população. Depois houve uma dispersão em direção à orla, tá? Muito em função do próprio porto, porque toda aquela obra de saneamento que foi feita no início do século XX foi em função de tornar a cidade sã para poder continuar a atrair navios. Porque, não sei se você sabe, nós chegamos até no final do século XIX 5, 6, 7 epidemias simultâneas e tornou o Porto de Santos um porto maldito. As tripulações chegavam as pestes vinham junto, né? E as tripulações chegavam e iam para São Paulo. E Santos tinha um problema sério de saneamento. E aí, com as obras de Saturnino de Brito, a gente teve os canais e aí possibilitou a urbanização da cidade, muito em função da demanda do porto. Então, na verdade, historicamente, não só pela questão da economia, o porto colaborou até com a saúde, né, a vigilância sanitária da cidade até hoje, sendo que os canais são centenários, né, e ainda tem um papel fundamental, né, professor? Seguramente, e não só com o desenvolvimento da questão sanitária, como o desenvolvimento urbanístico da cidade. Se hoje a cidade tem a qualidade de vida que tem, o sistema que ela tem, os serviços públicos, são muito em função daquelas obras que foram feitas de saneamento e também em função da participação do porto como principal atividade econômica da região. E lembrando que esse projeto de Saturnino de Brito foi levado a outras cidades do país também, né? Ele que pôde levar o seu conhecimento em urbanismo, nesta Rio de questão. Janeiro, Recife. Rio de Janeiro, acho que também Rio Grande do Sul, Pelotas, enfim, Saturnino de Brito foi realmente um marco para a nossa cidade e os canais também. Professor, agora falar um pouquinho da inserção do Porto Indústria na questão uma palavra complicada, desestatização. Como é que o Porto Indústria se insere nesse novo formato portuário? Bom, vamos lá. A gente tem que tratar de duas maneiras diferentes que já incluem a iniciativa privada mesmo antes da privatização da autoridade portuária. Você deve ter tido conhecimento de uma iniciativa da Arbitra, tá? Em que eles pretendem, em função da redução da ocupação dos terminais deles, são terminais alfandegados, que a parte ociosa desses terminais seja usada para, eventualmente, processos industriais, já aproveitando da questão do alfandegamento. Isso já seria um embrião de você fazer uma atividade porto-indústria em mais larga escala. Tá? É a chamada entrepostagem industrial portuária. Exatamente. Tem um laboratório piloto, o LAIP, né? Exatamente, que a Arbitra desenvolveu aqui, foi feito isso, ela está aberta a discussões sobre isso, que seria aproveitamento das áreas já existentes desses terminais, que teriam algumas atividades continuadas, áreas ociosas, etc. e tal. E agora, do ponto de vista da cidade, em termos do porto, em termos de porto-indústria, o que a gente tem? A área continental de Santos, como eu falei para você, tem uma grande área que pode ser explorada para atividades econômicas novas sustentáveis, ou seja, equilibrando a questão social, geração de empregos, etc. e tal, a ambiental, que é preservando o que precisa ser preservado. Não esqueçam que toda vez que você faz um licenciamento ambiental, você tem as chamadas medidas compensatórias. O que é o compensatório? Eu posso ter até algum problema naquilo que se vê, mas tem muita coisa que não se vê que está sendo degradada. Então, de repente, uma medida compensatória, aqui você faz um tipo de atividade que pode gerar algum tipo de desconforto ambiental, vamos dizer assim, em termos de ocupação de áreas, mas em compensação você vai financiar a proteção de áreas hoje desprotegidas. E também tem a questão, existe uma figura chamada Zona de Processamento de Exportação. São as EPS, né? As EPS. Existe hoje, operacional no Brasil, de fato, existe só PCM no Ceará.
Então, qual é o objetivo dessa zona de processamento e exportação? É você poder fazer produção industrial voltada à exportação com foco em alta tecnologia. Tá? Então, a PCM, por exemplo, até nem segue muito esse sentido, porque o básico de PCM é indústria siderúrgica. Mas nós temos aqui uma Fundação Parque Tecnológico, nós temos Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é a mais importante do Brasil. Você tem uma série de entidades que podem se juntar e, de repente, trabalhar em cima dessa questão de trazer ou o Porto Indústria, independente de qualquer coisa, porque seria com relação à legislação tributária atual, ou a zona de processamento de exportação, que tem vantagens tributárias, câmbio livre, redução de IPI, isenção de IPI, redução de ICMS, que é uma coisa que tem que ser acordada entre governo federal, estado e município. Agora, professor, vamos ser cirúrgico agora, né? Tirando essas áreas, vamos dar como exemplo, nós temos lá um terminal, né? Não precisa ser um terminal na área de cais, pode ser uma retroárea, né? Que tem lá um armazém, mas que está ocioso. Então, o investidor ou o empreendedor, o dono daquele terminal, vai dedicar aquela área para processamento, para uma indústria limpa, enfim, chips, microprocessadores, enfim, né? Legal, isso é uma área que já existe. Agora, falando em termos de áreas livres, no mapa da área continental de Santos, ou até mesmo na área insular, tem áreas definidas já para o Porto Indústria? Sim. Na verdade, como eu falei para você, zona portuária retroportuária que permite atividades industriais, logísticas e portuárias. Tá? Então, já existem essas áreas dentro da legislação municipal de usurpação de solo na área continental de Santos. Uma das imagens que nós temos, né? Exatamente, tá. Então, já existem essas áreas disponíveis, só que elas são todas o que a gente chama de greenfield, ou seja, tem que ser feito todo o investimento em infraestrutura para poder viabilizar a implantação. E isso que acontece no interior do estado. Você tem vários condomínios industriais e que você tem uma grande área, essa área é dividida em lotes, esses lotes têm uma administração que é comum a todos eles e lá você faz a produção. Não é muito diferente, por exemplo, do que se pretende fazer no projeto Andaraguá, em Praia Grande. Seria um exemplo aproximado. Então, a grande diferença é que você vai precisar fazer investimentos em infraestrutura. Daí que é a importância de você ter esse acordo de redução de tarifas, de tributos, justamente para incentivar a iniciativa privada a fazer esses investimentos na parte de infraestrutura. E se a gente pudesse olhar lá do alto onde essas áreas estão, basicamente na área continental de Santos? Sim. Foram feitos 2 estudos, um pela Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia e outro por uma fundação, por uma empresa espanhola financiada pelo governo espanhol, ambos esses estudos entre 2012 e 2014 entregues para o governo federal, que apontaram várias áreas da região metropolitana da Baixada Santista próximas ao porto, como sendo indicadas para a implantação de plataformas logísticas. E todas elas apontaram que o melhor local hoje, em termos de acessibilidade e disponibilidade de áreas, é a área continental de Santos. Perfeito. Professor, que a gente não pode esquecer nesse momento também, fazer um reconhecimento Prefeitura Municipal de Santos por ter investido numa pasta, anos atrás, exclusiva, né, para cuidar da questão portuária. Isso que vem sendo cobrado há anos, não só pelos trabalhadores portuários, mas pelos empresários portuários ou até pela própria população que tem uma relação mais íntima com o porto, seria essa representatividade, né? Eu queria que o professor ficasse à vontade para falar aqui em nome da Prefeitura, em nome do secretário e falar um pouco para o nosso telespectador como é que é o organograma e quais são as responsabilidades desta pasta na Prefeitura junto com os outros órgãos anuentes do Porto. Então, a Secretaria foi criada em meados dos anos 2000 e já existe consolidada dentro do organograma da Prefeitura de Santos. Às vezes ela sofreu alguma pequena alteração de denominação, mas sempre mantendo Secretaria de Assuntos Portuários. Foi a primeira criada no Brasil, tá? E a função dela é justamente cuidar da relação porto-cidade. Hoje, por exemplo, dentro da infraestrutura do organograma da Secretaria, nós temos a Diretoria de Assuntos Portuários e temos o Escritório de Projetos Especiais. E esse Escritório de Projetos Especiais é, por exemplo, quem está hoje acompanhando a questão da possível reformulação do centro da cidade, da revitalização do centro, com a proposta que existe de se trazer um terminal de cruzeiros para aquela região. Armazém 1 a 8, né? Exatamente. Um pouquinho antes disso, mas tem uns arranjos que estão sendo feitos lá no local que justamente pretendem viabilizar a implantação, a transferência do terminal, assim como pátios ferroviários para atenderem a região ali de Outeirinhos. Então, a Secretaria ela tem essa atividade constante, sempre manteve uma relação técnica. Agora mesmo, nós estamos conversando a respeito da importância de você ter uma relação técnica forte, independentemente dos cargos de mando, tá?
Então, nós estamos tendo essa condição já há muito tempo, nós temos uma ótima relação, nós com eles e eles com nós, da área técnica da autoridade portuária, sempre tratando de assuntos e já preparando soluções para serem encaminhadas a nível superior. Então, a Secretaria ela tem esse aspecto de protagonismo, ela é a principal, dentro do organograma da Prefeitura, principal secretaria destinada a essa questão da relação Porto-Cidade. E o nosso secretário é? Júlio Eduardo dos Santos, engenheiro, tá? Já tem uma larga experiência, não apenas em termos locais, como em termos até de Brasília, ele já foi da parte do Ministério das Cidades. Então, nós temos canais muito bons de ligação, tanto em nível local, estadual e federal, para poder discutir a questão do desenvolvimento do porto e da cidade. Em breve o secretário vai estar aqui conosco, com certeza, o convite já está feito por meio do Adilson. Professor, muito obrigado pela presença, o nosso tempo acabou, fica à vontade e quem sabe, né, em breve, a Prefeitura aqui de novo na figura do secretário. Fica à vontade, suas despedidas. Bom, Marcelino, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, tá? Falar de porto é uma coisa que a cidade precisa falar, não apenas em nível das pessoas que conhecem tecnicamente, mas em nível da população em geral, porque realmente é a principal atividade econômica. A gente precisa trabalhar em cima do porto, em cima da possibilidade de expansão das atividades, geração de emprego, geração de conhecimento. O porto é o principal laboratório na área portuária do Brasil, é uma referência internacional e programas como o seu ajudam a gente a fazer esse tipo de discussão em alto nível e também levando à população em geral um conhecimento que às vezes as pessoas não têm, mas que é importante saber. Legal, pessoal. Esse foi o professor Adilson Luiz Gonçalves. Lembre-se, você que está em casa, hein? O porto é amigo da cidade, não inimigo, seja em Santos ou em qualquer parte do Brasil e do mundo. Inteligência Portuária termina aqui. Um grande abraço a todos. Até semana que vem. Valeu! Inteligência Portuária. Apoio T2S, software para o setor portuário.